Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live fantástica, viu? E hoje temos a presença especial de doutora Kátia Melise, que vai passar aqui para vocês uma história mais do que de superação, uma história fantástica de vida, não é isso, Kátia? Isso. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Kátia, sou mais conhecida como Vovó Meli, porque tenho 2 netinhos. E eu procurei Dr. Ilquias num momento muito especial da minha vida, em que eu já não era Dr. Ilquias quando cheguei pedindo socorro. Mas tivemos aí mais do que um resultado fantástico, né? Tivemos aí um acompanhamento, tivemos a sua dedicação, que foi fantástica, e agora a gente vai compartilhar um pouquinho dessa sua trajetória com as pessoas, né? Kátia, só para a gente iniciar e já dar aquela refrescada aí em todos que estão nos assistindo. Se fosse para resumir em uma palavra, em uma frase, o que seria Kátia antes do tratamento? A Kátia antes do tratamento era bem limitada. Bem limitada. Mas você poderia passar assim, quais eram os tipos de limitações? Sim, eu não conseguia me locomover com facilidade por conta do peso. Eu não calçava um sapato, eu precisava da ajuda da minha filha ou do meu genro para calçar o meu sapato. Eu não conseguia sentar no chão para brincar com meus netos. Eu não fazia nada, absolutamente nada. E eu tinha uma tristeza dentro de mim, porque eu não tinha mais o que fazer por mim. Foi quando a minha filha me trouxe até o Dr. Ilquias, que é o meu mestre, meu salvador. Então quer dizer que Rebeca aí foi uma porta que se abriu. Foi uma porta que se abriu. Fantástico. E hoje, se a gente pudesse resumir, quem é Kátia Melise? Ai, meu Deus, hoje... Após o tratamento e após os 42 quilos perdidos. Hoje eu posso dizer que eu sou o agente, eu sou o meu agente da minha transformação. Porque sem eu querer, o Senhor não ia fazer o possível para acontecer uma extraordinária mudança dessa. Com certeza. 50% seu, 50% meu. Não tenha dúvida, né? Não adianta a gente fazer o melhor plano de tratamento se não houver adesão ao tratamento. Disciplina e constância. E constância. Me diga uma coisa, Kátia, e em relação à sua vida após o tratamento, o que mudou? O que é que lhe chama mais atenção hoje após o tratamento? Ai, me mudou tudo. Eu tenho uma leveza no corpo e na alma que é maravilhosa. Eu tenho felicidade no olhar, meu olhar brilha. Eu renasci, eu estou renovada. E olha, gente, que não fiz nenhum procedimento, né? Nenhum procedimento. E estamos aí com 22 anos, é isso, Kátia, hoje? 22 anos? Sua idade? Meu Deus, quem dera. Eu estou com 63 anos, gente. 63 com muito anos. Orgulho. Muito bem vividos, né? Muito bem vividos. E agora, Kátia, fala pra gente aí, como é que foi o histórico de vida de Kátia? Kátia veio de onde? Nasceu de onde? Quem são os pais de Kátia? Me conta um pouquinho da sua história. Eu nasci em João Pessoa. Tá. Sou de uma família grande. Minha família é um pouco conhecida. Parte da minha mãe é Teixeira de Carvalho. Sim. E eu nasci uma criança normal, saudável. Fui magra, sempre fui magrinha. Tá. A minha infância, a minha adolescência. Aí fui mãe, tive Rebeca e... Peraí, casou com quantos anos? Na verdade, acho que com 23. 23. Primeiro filho com quantos anos? Rebeca com 24 anos. Como foi após ter o filho? Ganhou peso, não ganhou peso? Como é que foi o histórico? Interessante. Eu, na minha gravidez de Rebeca, os 9 meses de gravidez, eu só engordei 6 quilos e 800 gramas. Ou seja, eu pesava 52 quilos, fiquei com 58,600. Nunca esqueço disso. Olha que interessante. Então, a gente vê que era uma paciente que não tinha um histórico de obesidade, né? Uma paciente magra, que mesmo após a gestação conseguiu manter o peso de forma ideal, né? Isso. E conta pra gente
O que aconteceu, em que momento da sua vida que você começou a ver que estava ganhando peso de forma desproporcional? Esse momento foi quando eu precisei fazer uma esterectomia total. Isso aí você estava com Aos quantos? 40 anos de idade. 40 anos, certo? Eu tive um mioma e conversei com minha ginecologista e ela achou melhor a gente fazer uma total para evitar um câncer futuro, que ninguém sabe, né? Sim. Já que eu não ia ter mais filhos, aí concordei e fiz. Só que não fiz reposição hormonal. Entendi. Isso aos 40 anos, Aos fez 40 anos. esterectomia. E esse ganho, você estava pesando em média de quanto? Claro que aí você não vai lembrar com certeza, mas... Naquela sim, época, uns 67 quilos, 60, por aí. 67 quilos Por pré-esterectomia, né assim? Sim, isso. E o peso veio depois de quanto tempo? Aí o peso, justamente, veio, acho que com menos de um ano, eu comecei A perceber a dificuldade. perceber que eu estava aumentando de peso. Saí Entendi. do 42, fui para 44, fui para 46. Quando cheguei ao 48, eu disse, espera aí, tem alguma coisa errada aí. Tá, quando fala 48 é o número da calça, né? Não, é o número de tudo. Número da calça, de tudo. Mas o peso, tá? Ele estava em quanto aí o peso? era em quilos? mais ou menos uns 80, 87 quilos por aí. Tá. Isso aí se passou quantos anos? Aí foi se passando e foi aumentando, Tá. né? Veio a pandemia e eu fui saindo da casa dos 80, entrei nos 90. Mas eu me recordo que você me falou uma vez em consulta que quando você estava por volta de seus 80 e poucos quilos, você fez uma dieta por conta própria. Isso, fiz uma né? dieta e comecei a caminhar. A caminhar, perfeito. Fiz caminhada, eu saía de lá de casa, eu moro ali no Miramar, e eu descia a Epitácio e até a Ponta do Cabo Branco e voltava diariamente. E eu eliminei quase 24 quilos. Perfeito. Isso aí você estava com qual idade? Eu estava mais ou menos com uns 47 anos. Uns 47 anos, perfeito. E aí, conseguiu manter esse peso ou não? Por pouco tempo. Por pouco tempo. Acho que com um ano depois comecei a engordar. Que aí foi exatamente novamente. onde chegou a pandemia. Isso. Não, foi bem depois, né? Que você estava com Depois, 47 anos, aí foi tinha 10 anos foi, a mais. Tá. Foi. Aí, pronto, fui engordando novamente, mas não com essa proporção. Só que quando chegou a pandemia, o meu peso desabou. Eu não tinha mais o controle dele. E eu não conseguia mais emagrecer. Eu Entendi. podia comer quase nada que eu não emagrecia. E nessa fase da vida, como é que estava a cabeça de Kátia? Kátia já se encontrava ali com seus 50 anos de idade, já, né? Já estava próximo aí dos seus 100 já nessa época? Já estava próximo aos 100. Próximo aos 100. E como é que fica a cabeça de uma mulher ali que já está com mais de 50 anos, com 100 quilos? Como é, nesse momento, era a cabeça em relação à compulsão, à ansiedade, à autoestima, à disposição? Como é que ficava a Kátia nesse momento? Olha, a autoestima não existia mais. Fotografia era só se escondendo. Era só rosto. Só e rosto. Aquela coisa monstruosa. A fotografia eu tinha obesa porque viajava com minha Sim. filha, meu genro, a gente fazia fotos. Quando meu neto nasceu, o Matheus, eu também não era muito gorda, mas a Marina eu já era obesa. Sim. Foi quando eu comecei a enfrentar a balança. Quando eu entrei na balança, subi na balança, que vi que eu já estava com mais de 100 quilos, eu entrei em pânico. Porque é uma arroba grande para uma mulher pequenininha, né? Que eu sou baixinha. Então, contextualiza pra gente, qual é a sua altura? Eu tenho 1,58 m. 1,58 m e chegamos a 100 Cheguei a pesar, acreditem, gente, 104 quilos. 104 quilos. Nessa fase, com certeza, como é que estava a locomoção, como é que estavam as dores no corpo? Péssima. Tinha Como é dor que estava o nas pernas, sono? nos pés. O sono era péssimo. Não conseguia dormir que preste. Era assim, eu levantava porque tinha que levantar, mas minha vontade era de estar deitada. E conta assim pra gente, o que se passava na cabeça de Kátia? Vou iniciar um processo de emagrecimento? Tentava iniciar, não tentava? Ou simplesmente pensava assim, já estou obesa mesmo, tô nem aí?
Como é que era a cabeça de Kátia em relação Não. a tentar dar essa reviravolta? Não, minha cabeça, eu não queria mais tentar sozinha. Sim. Foi quando eu conversei com minha filha, disse, Rebeca, eu preciso de ajuda médica, porque sozinha eu não vou conseguir. Aí foi quando ela disse, não, mãe, eu marquei uma consulta com o doutor Ilquias, que eu já fazia o tratamento com o Leandro e Sim. com ela, e ele vai examinar a senhora e a gente vai resolver esse problema. Mas então foi por conta do resultado de Leandro e de Rebeca que lhe chamou a atenção, ou de fato era algo que já estava dentro do seu coração, independente se tivesse tido ou não o resultado de Leandro e Rebeca, você já estava disposta a procurar uma ajuda médica? Como era? Algo que já estava dentro do meu coração, independente deles, porque eu sabia que o peso de Rebeca era o mínimo para ela perder em relação a mim. Sim. E de Leandro também. Eu Sim. tinha muito peso a perder e eu não poderia fazer isso comigo, de ficar fazendo coisas aleatórias sozinha e me prejudicar a minha saúde. Tá, e nisso aí você estava com, então, 62 anos, não é assim? Porque a gente tem um ano e pouquinho de caminhada. Eu estava 61. com 61 anos. Quando eu cheguei aqui em setembro de 2023, eu estava com 61 anos. 61 anos. Então, quando você chegou aqui na clínica, a gente iniciou todo o processo. De fato, o que se passava na cabeça de Kátia? Kátia fazia o seguinte, não, eu vou lá em Dr. Ilquias, ele vai fazer o planejamento. Será que existe aquele questionamento? Eu já tentei algumas outras vezes, não deu certo, mas será que dessa vez vai dar certo? Qual era a expectativa em relação ao tratamento? Olha, quando eu cheguei, que entrei na sala, que conversei com o senhor, que contei minha história toda, que o senhor prescreveu os exames e tudo, eu, assim, quando o senhor começou a me mostrar detalhes de tudo, porque o senhor dá uma aula, né? Não sei. Dá uma aula. Eu me senti totalmente segura e confiante. Eu disse, estou no lugar certo. Tanto que quando eu cheguei em casa, eu chorei horrores, mas de gratidão. Aquela velha frase que todo paciente que é meu recebe, né? Não é que vai dar certo, não. Já deu certo. Por quê? Porque, na verdade, quando o paciente vem à procura do tratamento, o que a gente quer passar para o paciente? Se você quer, eu tenho o caminho. É só seguir o caminho. E você, com maestria, seguiu todo o caminho que foi proposto e não tem outro resultado a ser obtido, né? Segui e sigo, né? Exato. Continuo firme e para sempre, porque eu hoje me sinto, como é que eu vou dizer, maravilhosa. Eu me sinto outra mulher, eu me sinto capaz de tudo. É como se eu estivesse vivendo os meus 20 e poucos anos. E conta um pouquinho pra gente em relação à sua jornada durante o tratamento. Quais foram as maiores dificuldades? Quais foram as maiores facilidades? Como é que foi? Como é que você viu o tratamento? Claro, o resultado todo mundo sabe que foi fantástico, né? Eliminou 42 quilos, aí não tem o que se falar de uma mulher que estava com 61 anos, eliminando ali 42 quilos em um ano, né? Foi fantástico o resultado. Mas conta pra gente o que se passava na sua cabeça, como foi o tratamento em si? O tratamento para mim foi ótimo, porque tudo prescrito de acordo com a minha capacidade de fazer de tudo, né? A gente prescreveu suplementos para mim, eu faço academia. Sim. Eu sou uma pessoa que eu faço musculação. Quando eu iniciei só na esteira, que o senhor disse, não, vamos diminuir o peso para não ter nenhuma fratura e depois vamos passar, você vai ter que fazer musculação. Essa parte foi a mais difícil para mim. Porque você era uma mulher, sempre foi muito atleta, né? Não. Eu nunca então, não era atleta. Então, começar a fazer atividade física após os 61 não é fácil. E musculação. Porque é toda uma mudança de rotina, de estilo de vida, né? Então, de fato, a gente disse, não, vamos começar ali com a caminhada, nem que seja uma esteira, e depois a gente sim precisa da musculação para poder ganhar massa muscular, evitar a flacidez excessiva,
como também aumentar o metabolismo. Então, a musculação é extremamente importante. É verdade, doutor. Para 50 mais. 50 mais já tem que estar na musculação. Não se deve viver sem a musculação. De 50 forma... mais não pode viver sem a musculação. De forma nenhuma. E eu vou dizer, viu? Hoje eu sou apaixonada pela musculação. Que coisa boa. Um mês ganho 1 quilo de massa magra, outro mês ganho 1,5 kg. Isso para mim é uma vitória. Então, na verdade, você apenas não perdeu 42 quilos, ainda ganhou massa muscular. Isso. Perfeito. Isso. E todo mundo pergunta, vovó, qual é o segredo que você perdeu todo esse quilo e não tem aquele rosto todo murcho, né? Sim. Aqui o pescoço todo engelhadinho. Eu disse, gente, é um tratamento completo. Eu faço soroterapia na clínica do Dr. Ilquias. Reposição de minerais, vitaminas, hormonal quando foi necessário, né? Então tudo isso aí a gente faz porque de fato vai acelerar o metabolismo, vai evitar as flacidez, né? Então o estímulo de colágeno é muito importante nesse processo de emagrecimento, né? É verdade. Conta um pouquinho pra gente aí em relação a todo esse processo. Qual foi a dificuldade? As facilidades você mostrou, o acompanhamento, mas qual foi assim, um momento assim que se passou algum momento na sua cabeça em desistir? Ou se houve aquele momento assim de dizer, caramba, será que tá certo? Será que eu tô indo no caminho certo? Existe alguma dificuldade durante o tratamento? Nunca. Durante esses 21 meses, nunca passou pela minha cabeça em desistir. E olhe que o início é o mais difícil. Que é a fase de adaptação, né? Eu olhava para mim, me olhava no espelho e eu falava, não vou desistir. Eu quero, eu vou conseguir. Estou aqui como prova viva disso. Bem, Kátia, gostaria de saber, eu acho que todos que estão assistindo pensam o seguinte, o que se passa na cabeça de uma pessoa quando está com 50 a mais, você no caso 61 anos. 63. Na época, estava com 61, né? Isso. 61 anos pensando o seguinte, o que é que eu gostaria de fazer, o que é que eu deixo de fazer por conta da obesidade? Conta um pouquinho pra gente, se existe alguma coisa assim que você tinha vontade de fazer, mas não fazia por conta da obesidade. Existe. Chegar numa loja e escolher assim a roupa que eu quero, que eu acho bonita, que cabe em mim, que não tinha isso. As roupas que me escolhiam, não eram eu que escolhia a roupa. Então, para você, assim, a coisa que mais lhe maltratava era chegar numa loja e nunca ter a roupa que você gostava, é isso? Porque eu sou muito vaidosa, eu gosto de me arrumar, gosto de me maquiar. E as roupas que tinham para pessoas plus size não combinava comigo, era cropped, essas coisas que eu não curto. Entendi. Então, para mim, hoje, eu posso comprar tudo que eu quero. E outra coisa, já passei muita coisa triste. Chegava nas lojas, às vezes ia até acompanhando minha filha, e a vendedora olhava para mim e fazia, não temos nada do seu número. E eu olhava para ela bem séria e dizia, não, meu amor, eu não vim comprar roupa para mim, eu estou acompanhando a minha filha. Entendi, porque ela achava que você foi para a loja errada. Totalmente errada. Entendi. Me diga, nessa fase da vida, você usava qual número? 52. 52. E hoje? Eu hoje estou usando 38, 40 já está afogado. 38. Que eu sei que, na verdade, você herdou um monte de roupa da sua filha, isso, né? Comecei herdando. Conversas de consultório. Isso, comecei herdando roupas dela, 42, ela foi guardando e passando para mim. E eu usando. Aí depois veio as 40, quando ela passou ao manequim 36, ela passou as 38 para mim, os modelos 38. Eu olhei para ela e disse, Rebeca, pode doar, meu amor, porque sua mãe não vai chegar a esse número, não. Ela disse, mãe, guarde. Então hoje ainda tem 40 e 38. Ainda tem 40 no armário. Pouquíssimo 40, porque já vou mandar... já vai passar para frente. Porque eu mudei meu guarda-roupa todo. Do sutiã, a calcinha, a toda roupa, pijama, essas roupas de sair, todas são M e P. Todas. Então, hoje, para uma mulher vaidosa,
chegar na loja, agora ter a escolha todo o vestiário. Vestuário, né? Isso. Vestuário é onde fez toda a diferença. Toda a diferença. E hoje, para tirar foto, como é que tá a autoestima? Como é que tá foto, o nível de energia, disposição? O espelho está sendo meu melhor amigo. Ele que me mostra que eu estou evoluindo. Todos os dias eu me fotografo. Perfeito. Fantástico, fantástico, fantástico. Mas será que existe aí um banco de fotos aí para que a gente possa relembrar aí como é que era Kátia antes e como Kátia está agora? Como está agora, tá linda e maravilhosa. Oh, que a gente meu Deus, vendo, né? obrigada. Nós estamos... Existe sim, existe. Olha só que foto maravilhosa, né? Tá aí Marina. A história dessa foto, conhecida como Rainha do Nilo, né? É. Vá, conte aí pra gente a história dessa foto. Rebeca, esse final de semana, nesse feriado de São João, ela me mandou essa foto. Mãe, olha o que eu achei. Rebeca é a filha dela, isso, tá? Minha aqui filha, é a essa aí é minha neta, Marina. Marina. E eu disse, Rebeca, eu não me vejo nessa foto. Ela disse, mãe, essa foto é impactante. Aí foi, quando chegaram em casa, a Marina disse, vovó, deixa eu ver aquela sua foto gordona comigo na sua barriga. Você me tirou da sua barriga e ficou magra? Eu disse, não, Marina, você saiu da barriga da sua mãe. Ela ficou muito impressionada, né? Você saiu da barriga da sua mãe, você está no colo da vovó, porque vovó não conseguia ficar com você em pé, porque ela era muito pesada, você era muito gordona, vovó. E hoje eu estou assim, slim, com Marina já com 3 aninhos. E Rebeca, que não vale muita coisa, né? Rebeca disse, não, aqui tava eu e Marina junto, 104 quilos, arroba gravidez grande, gêmea, né? Gemelar. Misericórdia. Filha e neta, tudo dentro da barriga. Não, esse passado aí, pra mim, eu tenho as fotos só pra lembrar que jamais... Tá, volta aquela foto lá, rapidinho. Agora, deixa eu te perguntar, esse estilo de roupa aí era a que realmente você gosta de utilizar, nada contra, ou era a que cabia? Não, era a que cabia. Eu não tinha opção. Mas esse estilo de roupa aí era o quê? O pijamão? Isso era um pijamão que ficava como se fosse um leg colado, porque era muita gordura. Entendi. E aquela foto ali, ali já tá linda e maravilhosa. Isso aí já foi uma roupa que Rebeca me deu. Que eu herdei dela. A Marina já cresceu aí, já tem o quê? Uns 3 anos? Marina já está com 3 anos. 3 anos. Isso. Perfeito. E agora ela, assim, me acha maravilhosa, né? Do jeito que eu tô. Então, a foto gordona para ela é o que impacta ela, como se dissesse, vovó. Nunca foi assim, né? Você não pode mais voltar a ser isso. Ela disse, não, isso aqui não é vovó. Ela não reconhece você desse jeito. E Marina me acompanhava, às vezes, na academia, quando eu ainda estava com sobrepeso. E ela, a mãe dela, a Rebeca, minha filha, fazia os exercícios comigo, abdominal, e eu pedia para parar com Rebeca. E ela ficava preocupada comigo, tentando me ajudar, Marina, pequenininha, com 1 ano e alguma coisa. Porque... a academia, para mim, era sofrimento. E vamos lá, próxima imagem. Tem mais alguma? Tem. Olha essa foto. Também foi no hotel. No hotel. Mas isso aí há quantos anos? Esse foi em 2023, antes de eu começar o protocolo. 2023. Perfeito. Tem mais alguma? Tem. Essa também. E essa foto hoje? Essa foi no São João de 2023, em Gravatá. Hoje essa roupa existe? Não, nada disso existe. Tudo você já foi doado? Doei tudo. Só fiquei com um pijama que eu disse, eu vou guardar, porque é para eu lembrar de onde eu saí, não vou mais voltar. Ainda tem um pijama? Tenho. Você trouxe esse pijama pra gente ver? Deixa eu lhe mostrar. Deixa eu dar uma olhada. Dei uma olhada. Será que aqui... Imenso. Pega aí pra gente esticar. Vai comer a tela. Será que aqui cabe 2 Kátia hoje? Cabe 2 Kátia. Tranquilo. Fantástico. Cadê a blusa? Tranquilo. Tem da blusa? Tem a blusa. Mas, rapaz... Olha aqui. Tem depois eu quero uma foto você vestindo esse pijama, viu? Pijama. Você chegar em casa... Olha só. Olha esse pijamão.
Gente, olha esse pijamão. Se colocar hoje, coitada de Kátia, viu? Sobra muito. Graças a Deus sobra. Bem, Kátia, hoje, né, depois daí, aí já mostrando Kátia já no processo de emagrecimento, né? Isso aí foi o quê? Já tem uns 2 meses essa foto ou tem Não, mais? essa foto tem acho que alguns dias. Alguns dias? Uns 15 dias 15 por aí. dias, né? Isso aí já tá... Aí também. Aí já tá fantástico. Magermana. Tudo roupa aí já de Rebeca. Tudo roupa não, de... Não, essa tudo não? minha, Essa... nova. Essa são aí. novas. Não Do foi meu do... guarda-roupa nova. Essa aí foi de Rebeca. 38 esse macacão. Olha só. Numeração 38. Roupa da filha. Fantástico. Também, essa roupinha que eu fantástico. uso em casa, o shortinho 38 e a blusinha P. Tá quase igual aquele pijamão, tá não? Nem de longe. Não, tá não. Agora aí Olha era só. 52 na sofrência. Eita. Kátia, o que você diria hoje para uma mulher de 55 a 60 anos, que era mais ou menos o período que você estava lá? Qual era a mensagem que você daria para ela? É tempo de começar? Já passou da hora? É tarde? Qual seria essa mensagem que você passaria para essa pessoa? Oi, gente, o que eu passaria para vocês, minhas amigas de 55 mais, é que nunca é tarde para começar. Agora não façam nada sem um acompanhamento médico. Por quê? Porque você cria saúde, você cria segurança e você vai ficar permanentemente sendo cuidada e não vai fazer nada aleatório para prejudicar a tua saúde. Hoje eu sou uma pessoa altamente saudável, graças ao protocolo do Dr. Ilquias. Fantástico. Ou seja, nunca é tarde para iniciar. Nunca. E aquela história, eu já tô na menopausa, eu já tô com 50, Não. 60, meu metabolismo não funciona mais, que a gente escuta muito isso, É verdade. né? Ou seja, aqueles jargões populares que a gente escuta, mas que não é verdade. Temos vários casos, só trouxe aqui um caso de Kátia aqui para exemplificar que em qualquer fase da vida, se você quiser, você muda. Porque obesidade não é uma escolha. Tratar da obesidade é uma decisão. Verdade. Então, se o paciente está decidido, ele procurando ajuda em qualquer fase da vida, a gente consegue dar um tratamento adequado. Exatamente. A decisão é a parte mais importante, gente. É dizer eu quero e eu consigo, que é o meu caso, né? Olha como eu estou hoje, maravilhosa, me sentindo jovem, como há muitos anos eu não tinha essa capacidade de ser leve. Hoje eu sou leve, sou feliz, graças a Deus. Não desistam de vocês, procurem ajuda. E não apenas se sentindo, né? Você é jovem. Oh, meu Deus. É uma criança iniciando toda a sua jornada. Oh, coisa boa. Então, Kátia, para finalizar, estou mais do que admirado com a sua declaração, com suas mensagens, com seus apoios a todas essas pessoas que estão nessa fase da vida e estavam precisando desse empurrãozinho. Então foi de fundamental importância o seu depoimento e tenho aqui só agradecer a sua presença. E eu que me sinto muito honrada em estar aqui e poder ajudar minhas amigas que vão precisar também disso. Vocês que não têm coragem, gente, criem coragem e força e venham cuidar da saúde de vocês. Então, meu muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Então, gente, até a próxima com o próximo VigorCast com depoimentos fantásticos. Grande abraço. Tchau.